Olá, planilheiro! Seja bem-vindo a mais uma videoaula de VBA do seu canal Planilheiros. Eu sou o instrutor Rui e nessa videoaula nós vamos ver a diferença entre macros absolutas e macros relativas. Vamos lá! Apenas relembrando, na última videoaula nós vimos o potencial que o VBA pode trazer para o seu trabalho, vimos o conceito de rotina, vimos também como gravar uma macro. Nessa videoaula nós vamos entender a diferença entre macro absoluta e macro relativa. Então, neste arquivo eu vou gravar primeiramente uma macro absoluta, depois uma macro relativa, e nós veremos a diferença entre as duas macros. Então, para gravar a minha macro, eu tenho que vir na guia Desenvolvedor e gravar macro. Posso também usar este atalho que está aqui no canto esquerdo inferior e clicar em gravar macro. Bom, para quem não sabe como habilitar aqui a guia Desenvolvedor, basta vir em Arquivo, Opções, personalizar a faixa de opções e flegar aqui Desenvolvedor. Então, por exemplo, aqui, flegar, dou um OK, pronto, essa guia ela aparece. Então vamos clicar aqui em gravar macro e uma dica muito importante. Antes de você começar a gravar a macro, assim como no teatro, assim como no esporte, é muito importante que você treine o que você vai fazer. Então, se tiver que fazer uma lista de rotinas que você vai fazer, faça essa lista, ensaie e depois comece a gravar. Na hora que estiver gravando, está valendo. Tudo o que você gravar, o Excel vai executar depois. Então, vamos lá. Primeiramente aqui eu vou gravar uma macro absoluta. Então eu vou selecionar uma região, que é essa região aqui até o C15, do C4 ao C15. E depois eu vou pintar aqui na página inicial de roxo na cor de preenchimento e de branco cor de fonte, ok? Este é o nosso ensaio. Vamos fazer valendo agora. Bom, vou vir lá na guia Desenvolvedor, gravar macro. Qual o nome da minha macro? O nome da minha macro vai ser absoluta, ok? Tecla de atalho, né? Não vou usar tecla de atalho, porque depois nós vamos construir botões para disparar essa macro. Então, absoluta, sem tecla de atalho, esta pasta de trabalho, nova pasta de trabalho ou em pasta de trabalho pessoal de macro. Qual a diferença desses três opções? Esta pasta de trabalho, a macro vai ficar dentro desta pasta de trabalho. Em uma nova pasta de trabalho, você vai gravá-la aqui, mas ela vai ficar armazenada em uma nova pasta de trabalho. E pasta de trabalho pessoal de macros é uma pasta que fica gravada neste computador. É como se fosse uma pasta pessoal. E toda vez que você inicia o Excel, ele vem com todas as suas macros que você colocou nesta pasta. Então, bom, a mais utilizada é esta pasta de trabalho. Cada pasta de trabalho tem a sua macro. Então, vamos selecionar esta pasta de trabalho. Descrição é alguma informação sobre essa macro. Lá no código depois vai entrar como um comentário da macro. Não é nenhuma ação. É apenas um comentário, uma informação. É sempre interessante você colocar uma descrição. O que essa macro vai fazer? Vou colocar aqui, ó, macro absoluta. Bom, dou um OK. Pronto. Agora está valendo. Tudo que eu fizer, ele vai gravar. Então, vou selecionar do C4 ao C15 primeiro e vou na página inicial, pintar de preenchimento roxo de fonte branca. Pronto, apenas isso, pessoal. Volto na guia Desenvolvedor e paro a gravação. Pronto. Está aqui agora minha macro absoluta. Se eu vier na guia Desenvolvedor, clicar em macros, ele mostra todas as macros que tem nessa pasta de trabalho, e todas as pastas de trabalho abertas. Bom, está aqui, absoluta. Se eu quiser ver esta macro, eu posso vir aqui, ó, em editar, e ele vai abrir o meu editor de macros, ok? Então aqui tudo que eu fiz está aqui em código, mas eu vou fechar. Ainda não é o momento da gente
ver o editor e passar por cada ícone dele, por cada funcionalidade. Bom, vamos gravar uma relativa agora. Então, relativa, como eu gravo uma macro relativa? Eu tenho que vir aqui e clicar em usar referências relativas na guia desenvolvedor. Então, flego aqui, pronto, está flegado. Cliquei aqui, usar referências relativas. E clico agora em gravar macro. Então, macro, o nome dela, relativa, sem atalho também, esta pasta de trabalho, descrição, macro, relativa. Ok, agora está gravando. Bom, eu vou pintar de uma cor diferente aqui. Então, primeiro eu vou selecionar aqui, da E4 a E15, venho na página inicial, vou colocar uma cor aqui azul e branco na fonte. Pronto. Aí a minha ação relativa é azul, absoluta é roxo. Venho na guia desenvolvedor e paro a gravação. Okay? Lembre-se de parar a gravação, senão ele vai continuar gravando tudo que você fizer. E aí você perdeu o seu trabalho. Bom, parei a gravação. Agora eu vou colocar dois botões aqui para que dispare tanto a absoluta quanto a relativa. Então, vamos lá. Na guia desenvolvedor, eu venho na guia, no grupo controles, no botão inserir, e eu seleciono aqui em controles de formulário, a primeira opção que é botão. Então, clico nele aqui, desenho ele com o mouse, e ele já abre automaticamente as minhas macros, as macros que eu tenho neste arquivo. Então eu vou selecionar absoluto, duplo clique, e eu já digito absoluto. Pronto. Agora eu vou fazer meu botão para relativa. De novo, botão inserir, clico aqui em controle de formulário, botão, e eu desenho meu botão aqui abaixo. Seleciono a macro relativa com duplo clique e escrevo relativa. Pronto. Vou clicar aqui fora. Agora, se eu clicar nesta célula aqui, a célula G4, e clicar em absoluta, ele só pintou aqui, veja, ele voltou a seleção para cá. Ele só pintou da C4 a C15 de roxo, ok? Se eu clicar de novo na G4 e vier e clicar no meu botão da macro relativa, ele pinta aqui onde está. Ele pinta na G4 a G15. Se eu vier na H relativa, pintou aqui a H. Se eu clicar absoluta, só vai pintar aqui. Entenderam a diferença? A diferença entre macro absoluta e relativa é justamente essa. A macro absoluta, ela vai fazer a ação na célula que você escolheu lá quando você gravou. A relativa não. Então, não necessariamente ela vai fazer onde você gravou. Ela vai fazer onde tiver lá selecionado, enfim. Ela não vai ter esse vínculo de fazer necessariamente onde você gravou de início. Então, macro relativa é muito interessante para a gente. Guarde essa informação. Uma outra informação aqui também muito interessante para a gente é que na hora que você executa uma macro, depois não existe Ctrl Z. Uma macro ela não tem Ctrl Z. Então, por exemplo, embora eu utilize a atalho aqui Ctrl Z, não vai adiantar, não vai voltar à ação anterior. Então, muito cuidado antes de executar uma macro. Salve o seu arquivo e depois execute a macro. Porque se você executou a macro e ela fez alguma alteração errada, você pode fechar o seu arquivo e abri-lo novamente, fechar sem salvar, é lógico, e abri-lo novamente, que aí você vai ter o seu arquivo intacto. Ok, pessoal? Bom, além disso, é muito interessante falar dos tipos de arquivo, né? Agora que você já sabe gravar uma macro, o seu arquivo já tem lá dentro uma macro, ele já tem uma linguagem de programação. Então, arquivos com macro, eles não podem ser do tipo XLSX. Né? Você não consegue salvar uma macro do tipo XLSX. Então, você vai ter que salvar no formato XLSM. M é de macro. Você vai aceitar aí dentro desse arquivo a sua macro, você não vai perder a macro. Bom, existem outros tipos, Rui, também de arquivo que aceitam macros? Existem. Então, tem o XLSB, que é o binário. Só que é um arquivo que é muito volátil. Você pode perder alguns bytes aí e perder o seu arquivo inteiro. Ele é facilmente corrompível. Bom, tem também o XLS.
XLS ele é compatível com as versões de 2003, né, até 97 a 2003, na verdade. Então, qual o problema só do XLS, que também aceita macros? É que ele tem uma limitação no número de linhas, né, de aproximadamente 65 mil linhas. Então, se você escreveu algo na linha 66 mil, você vai perder. Então, é interessante avaliar isso. Essa foi mais uma videoaula de VBA do canal Planilheiros. Se você gostou, clique em gostei, deixe seu comentário. Até breve!